Você vê a importância de ter o entendimento, né? E de ter o entendimento da submissão à autoridade, porque se eu fosse uma pessoa que não tivesse esse entendimento, eu não teria aberto meu coração para ouvir o meu pastor como um mestre. Eu tinha esse entendimento, pastor, porque eu fui realmente de verdade perguntar. Eu não fui afrontar. Sim. Eu me submeti. Quando ele me falou, eu era uma pessoa ensinável. Eu ouvi. Ai, meu Deus, pastor, que situação. Deus me livre, ainda bem. E nunca mais eu pedi para cantar. Ô, Sara, o que foi mais difícil nessa trajetória de você entender e abrir mão? Ou foi mais difícil foi o espírito da glória do mundo. Foi mais difícil que o sexo ilícito, né? A vida sexual ilícita. Porque eu acho que 90% das pessoas, o problema maior é largar o pecado sexual e vir para a santificação sexual. Acho que esse é o problema da maioria, o maior problema para todo mundo. Principalmente porque existem pessoas casadas que nunca venceram isso, casaram sem vencer isso, achando que só o ato de casar anularia todo o pecado cometido na época de solteiros na igreja. Casar não anula o pecado do sexo antes do casamento. É gravíssimo isso. É pouquíssimo falado. É uma negligência. Quando as lideranças não falam e não pregam de púlpito. Nós estamos fazendo sexo antes de casar. Tá, estamos. Mas agora a gente vai casar para sair do pecado. Vê se eu entendi. Só vamos raciocinar um pouquinho que fica fácil. Imagina que aqui no nosso meio seja o corredor da igreja. E aqui o altar. E o dia do casamento daquele casal. O que me faz pensar que ao entrar naquele lugar e invocar o nome do Senhor, o casamento, a cerimônia é um culto de invocação. Deus não é meu empregado. Eu sou empregada de Deus. Senhor quer dizer dono. Eu não sou senhora de Deus. Deus é o meu Senhor. Ele é o meu dono. Eu não sou dona dele. Eu sirvo a Ele. Ele manda e eu obedeço. No evangelho humanista, põe o homem no centro. Deus é o gênio da lâmpada mágica. Deus é a varinha do Harry Potter. Não, isso é humanismo. Nós não somos humanistas, nós somos teocentristas. Deus é o centro. Não é porque todas as coisas existem para mim. Porque dele, por ele, para ele, todas as coisas existem. Não para mim. Eu existo para ele. Minha família existe para ele. Tudo que sou, tudo que tenho é para ele. Né? Então, ali eu estou no corredor da igreja. O que é quando você entra no casamento? Eu entro, você entra, pedindo a Deus, agora a gente tem esse entendimento, né? Pedindo a Deus o quê? Senhor, venha, eu venho te invocar, porque eu vou me unir com essa pessoa em matrimônio, quero a tua presença, sem a tua presença não serve. Quero que o Senhor venha e libere sobre nós o seu óleo, sua proteção, sua cobertura, sua bênção, porque estamos nos oferecendo para ti em matrimônio. Estaremos jurando no altar o juramento de fidelidade até que a morte os separe para ti. O casamento é uma aliança feita para Deus com alguém. Eu estou jurando para Deus sobre aquela pessoa. Pouca gente está entendendo isso, o que é um casamento. Agora, vamos lá. Pecado, sexo ilícito, namorando, fazendo sexo casal. Desobediência, que foi o pecado de Adão e Eva. A desobediência está comendo igual cupim a casa toda. Nesse dia, eu me visto de branco, simbolizando santidade, hipocrisia. Faço uma cara toda linda, entro com aquela pessoa e entro no altar e dou uma ordem para Deus. Eu estava em pecado, tá? Mas é isso. Agora. Mas olha só, me abençoa aí, tá? Porque agora eu quero a sua bênção. Você tem poder de dar ordem a Deus? Ou Deus abençoa quem Ele quer? Quem somos nós para dar ordem para Deus? Daí o que deveria ser feito? Qual seria o correto? Daí, primeira coisa, amiga, não acontece a bênção que deveria acontecer. É tudo aparência. Ou você acha que Deus vai vir no fogo estranho sendo levantado no altar? Mas quem já errou, Vamos resolver, porque muitos não estão convencidos do nível do... Você é rápida para perceber. Muitos não entenderam ainda a gravidade. Tem gente que está brigando enquanto eu estou falando isso aqui.
Entendeu? Ah, mas espera aí, mas Deus, a misericórdia... As perguntas que vão vir na mente das pessoas. Ah, mas espera aí, mas a misericórdia, mas Deus sabia que a gente não conseguia. Não tem isso, não. Jesus morreu numa cruz virgem aos 33 anos. Sem nunca ter tocado numa mulher. Para que eu possa entrar num altar e usufruir de uma intimidade sexual com a santidade sem Satanás tocar, Jesus morreu virgem para poder receber essa santidade. Quer dizer, que sacrifício vivo é esse de Romanos 12 que eu estou oferecendo? Que lixo é esse que eu estou oferecendo? E querendo que o meu Deus me abençoe na marra. Olha, Deus, eu casei. E o abençoado para não xingar do líder que faz um casamento desse. Por isso que quando chegam para mim, você celebra o meu casamento que eu te acompanhar, eu celebro. Acompanhar como? Acompanhar a sua vida. Se eu te acompanhar, se eu te discipular, se eu te acompanhar, se eu acompanhar o seu processo, se eu acompanhar o seu namoro, eu celebro o seu casamento. Porque eu vou saber se você está em santidade. Se você estiver vivendo vida sexual, não espere que eu não vou celebrar casamento de ninguém vivendo vida sexual. Por quê? Porque eu jamais vou estender minha mão e ser cúmplice de uma coisa que eu sei que está em pecado. É grave. Milhares de casamentos com problemas porque Satanás está dando gargalhada enquanto o casal está no altar. Ele tem a legalidade, o anjo não pode fazer nada. O diabo fala, eu tenho aqui, ó, toda a patente para fazer o que eu quiser. Casei errado, casei mal, ou casou até com a pessoa certa, mas casou em pecado. Tem que fazer processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero. Não existe forma de resolver. Poucos pastores... Que processo é esse, Sérgio? É um processo... Pastores, um arrependimento, compreender e se arrepender... Falar apenas do mal... Não, não é suficiente. Um arrependimento, compreender e se arrepender... Falar apenas do mal... Não, não é suficiente. Meus pastores... Minha pastora que já faleceu, o pastor Ludmila, faziam isso. Eu presenciei na minha igreja, foi com eles que eu aprendi. Eles cuidaram de casais que vieram destruídos, casais que já tinham filhos, que moravam juntos, que tinham vida sexual já ativa, mas não eram casados, mas que tinham a vida destruída. Eu presenciei eles fazendo esse processo estaca zero. Eu chamo de processo estaca zero, fica fácil. Eles apartavam o casal, mandavam o cara sair da casa e ir para casa dos pais ou alugar um apartamento, afastavam de corpos o casal, no mínimo 3 meses. Mesmo se já casou, depois já está casado. Às vezes já está casado, a gente tem que afastar dentro de casa. Mas tem gente que não consegue, então alguns casos tem que se afastar de casa. Se conseguir, eu já cuidei, porque eu aprendi com meus pastores. Eu vou falar pela primeira vez isso aqui, é um pouco polêmico, eu não conto isso em lugar nenhum, mas vou contar para você. Vou contar para o pessoal que está assistindo a gente. Mas é um escândalo para muitas pessoas. Eu já cuidei de muitos casais, secretamente, em gabinetes pastorais, onde eu trabalhei muitas vezes como missionária. Como pastora missionária, eu tenho uma unção para aconselhamento muito forte. Eu já cuidei de casais que vieram pessoalmente me pedir, dizendo, você tem a unção para a libertação que nós precisamos, mesmo sendo solteira. E é um fato, Paulo escreveu, sendo solteiro, escreveu para casados. Jesus era solteiro, né, e inteiro. Então, existe muito preconceito nesse sentido, mas Deus usa, né? E eu não vou dar nomes, mas eu já cuidei de muitos casais, de líderes caídos. E com todos aqueles que eu fiz o processo estaca zero, houve completa restauração do casamento. Quando a gente fala de restauração do casamento, Karina, nós estamos falando da restauração do amor, que já se perdeu. Nós estamos falando da restauração do respeito, que muitas vezes se perdeu. Nós estamos falando da restauração do desejo sexual, que pode ter se perdido, da atração que pode ter se perdido dentro do casamento. Quando nós estamos falando de restauração de casamento, nós não estamos falando apenas de uma coisa etérea, espiritual, uma coisa apenas fala da boca para fora. Não, nós estamos falando de um dia a dia. Nós estamos falando de um convívio diário.